Boa noite. Boa noite. Sabesp diz que pode adotar rodízio de 5 dias sem água por semana. Valor bloqueado pela Justiça na Lava Jato chega a 118 milhões de reais. Em reunião com ministros, Dilma justifica as medidas econômicas e pede empenho da equipe. Ciclovia na Avenida Paulista sob críticas. Associações apontam falta de transparência na construção. Estado Islâmico ameaça matar mais 2 reféns. Na Polônia, cerimônias marcaram os 70 anos da libertação do campo de concentração nazista de Auschwitz. O movimento Passe Livre faz hoje o 5º ato contra o aumento da tarifa do transporte público. A manifestação começou no Largo da Batata, em Pinheiros, na zona oeste da capital. A polícia militar chegou com 2 horas de antecedência. O Largo da Batata, em Pinheiros, na zona oeste, já estava tomado por policiais e viaturas quando os manifestantes chegaram ao ponto de encontro para o 5º ato convocado pelo movimento Passe Livre. De início, a rotina do bairro não foi alterada. Apesar do forte aparato policial, 350 homens para acompanhar os ativistas. O grupo definiu o trajeto momentos antes de sair pelas ruas. Na Assembleia, para definir o trajeto da marcha, eles colocaram 5 endereços. 3 deles passavam por áreas restritas pela Polícia Militar previamente. Avenida Paulista e Marginal Pinheiros. Eles optaram dessa vez ir para a Marginal Pinheiros. Por volta das 7 horas da noite, eles começaram a marcha pela Avenida Faria Lima, no sentido da Avenida Rebouças. O trânsito ficou bloqueado e a volta para a casa do paulistano mais difícil. No entanto, o ato abriu espaço para uma ambulância passar. Já na Avenida Rebouças, o grupo subiu em uma passarela e estendeu uma faixa com os dizeres "agora é de 3 para baixo", numa referência ao preço do transporte público que vigorou até o início do ano. Atualmente, andar de trem, metrô ou ônibus custa R$ 3,50. A polícia fez um forte esquema de proteção a esta concessionária de veículos. Nesta outra concessionária, todos os carros foram retirados e 10 viaturas da PM cercaram a loja. O ato continuou até a pista local da Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco. Nas 4 outras manifestações promovidas pelo MPL em 2015, terminaram em confusão e violência, em 3 delas com agências e concessionárias depredadas. E a repórter Fernanda Azevedo acompanha a manifestação do MPL, que continua pela região de Pinheiros, e tem mais informações. Fernanda? A manifestação está chegando ao fim. Nós estamos de volta ao Largo da Batata, depois de 4 horas de caminhada pelas ruas aqui de Pinheiros. A gente vê uma pequena concentração ainda de manifestantes que já se dispersaram há cerca de 15 minutos. Há também alguns policiais militares acompanhando essa dispersão, policiais da rota inclusive, mas o ato terminou sem incidentes mais graves, apenas bloqueio no trânsito da região de Pinheiros, o que já causa reflexos na cidade. Os manifestantes, assim que pegaram a pista local da Marginal do Rio Pinheiros, eles seguiram em caminhada até o terminal de ônibus de Pinheiros. Lá a Polícia Militar fez também um forte esquema de segurança. Eles não puderam entrar no terminal, deram a volta por fora e retornaram pela Faria Lima aqui para o Largo da Batata. Os manifestantes já deixaram um outro ato, o 6º ato marcado para a próxima quinta-feira no Vão Livre do MASP. A concentração, portanto, sendo na Avenida Paulista, que está em obras por conta da nova ciclovia da Avenida Paulista. Por enquanto, então, nesse momento, a manifestação está terminando, a polícia ainda bem presente na região, não há mais bloqueio em vias da cidade. Voltamos ao estúdio. Hoje, o diretor da Sabesp disse que a companhia pode adotar rodízio de 5 dias sem água por semana na região metropolitana de São Paulo.
O anúncio foi feito em visita à estação de tratamento em Suzano. Segundo Paulo Massato Yoshimoto, a medida seria usada em situação extrema e pode complementar as ações já adotadas, como redução da pressão e pedido de diminuição do consumo pela população. Cálculo conceitual teórico para reduzir 15 metros cúbicos por segundo lá no Cantareira, precisaria de um rodízio de 2 dias com água por 5 dias sem água. O governador Geraldo Alckmin também estava no evento, mas não deu declarações sobre o rodízio. Ele falou apenas da transferência do rio Guaratuba para o sistema Alto Tietê e sobre as obras da transferência da água da represa Billings. E a Sabesp criou um espaço em seu site para avisar os clientes os dias e os horários em que a pressão na rede de distribuição de água será reduzida. A medida surge para atender a uma resolução da agência reguladora para que a companhia informe ao consumidor quando os técnicos diminuem a pressão em sua casa. Antes da criação da página no site da Sabesp para saber o período que ficariam sem água, os moradores precisavam entrar em contato pelo telefone por meio do número 195 e informar o seu RGI, código de cada imóvel junto à Sabesp, que aparece na conta de água. Agora basta o consumidor acessar o site e fazer a busca pelo município e pelo bairro. A redução da pressão nas tubulações é uma das principais apostas do governador Geraldo Alckmin para economizar água diante da crise hídrica em São Paulo. O sistema Cantareira se manteve estável pelo segundo dia seguido, depois de 2 semanas de queda. Hoje, as represas do sistema, que abastecem 6.200.000 moradores da Grande São Paulo, estão com 5,1% de sua capacidade total, já com a segunda cota do volume morto. Segundo o boletim, choveu 21 milímetros de água no sistema nas últimas 24 horas. No acumulado do mês, foram 134 milímetros, o que corresponde a 49,5% do esperado para janeiro. Já o sistema Guarapiranga subiu de 43,7% para 46% entre ontem e hoje. O Alto Tietê também teve uma ligeira elevação de 1 ponto percentual e hoje está com 10,4% de seu volume total. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. A quarta-feira será típica de verão, muito calor e pancadas de chuva que podem vir em forma de temporais. O calor e a alta umidade do ar formam uma combinação perfeita para aquelas chuvas fortes e rápidas típicas dessa época do ano. No norte e no oeste do estado, a chuva deve começar já pela manhã e a máxima vai aos 33 graus em Presidente Prudente e aos 34 em Presidente Bernardes. Na região de Franca, a máxima vai ficar em torno dos 29 graus. Já em Barretos, 32 e em São José do Rio Preto, 33 graus. Nas cidades do litoral, o calorão vai ser de 34 graus amanhã à tarde. Em todo o leste do estado, incluindo a região metropolitana, o sol predomina durante o dia e a chuva vem a partir da tarde. Essa madrugada será fresquinha, com mínima de 21 graus, mas amanhã à tarde a máxima bate na casa dos 32. Na quinta-feira, poucas mudanças e a máxima chega aos 31. O paulistano só deve ganhar um refresco na sexta-feira, quando chega uma frente fria e a mínima prevista fica em torno dos 19 graus e a máxima na casa dos 27 graus. A ciclovia na Avenida Paulista tem gerado polêmica. Associações criticam a falta de transparência no processo de construção. O Ministério Público abriu um inquérito para investigar as possíveis irregularidades e os impactos da obra no trânsito da região. As obras estão a todo vapor. Em alguns trechos, 2 faixas da Avenida Paulista estão interditadas. Os trabalhos começaram na primeira semana do ano e devem durar 6 meses. A ciclovia da Paulista, orçada em 15 milhões de reais, estará interligada a outras 11 da cidade. Os jardins serão removidos e algumas placas de sinalização adaptadas. As passagens de pedestres ao longo da via não serão alteradas.
Pelo projeto da Prefeitura, as pistas da Paulista vão ser reduzidas em 20 centímetros cada uma. Isso vai permitir que o canteiro central, que hoje mede 3,5 metros de largura, seja ampliado para 4 metros. Mas algumas entidades estão receosas que esta delimitação não seja cumprida ou ainda que esta mudança tire o espaço hoje destinado aos carros. A Associação Paulista Viva afirma que a Prefeitura ainda não apresentou um projeto executivo detalhado. A entidade elogia a política cicloviária da cidade, mas avalia que no caso da Paulista, a faixa deveria ser construída nas vias secundárias. A Paulista tem vias paralelas que poderiam atender a questão de origem e destino, poderiam estar integradas aos grandes modos de transporte da região da Paulista, quer dizer, poderia integrar para que se construa efetivamente uma cultura do uso da bicicleta. O nosso entendimento é que uma implantação de um projeto dessa importância, ele não pode gerar áreas de conflito na sociedade. Nós não podemos ter um grupo que é a favor de algo, outro que é contra. Será que o investimento que não se sabe qual não poderia estar sendo empregado para um maior número de pessoas na melhoria de algum tipo de transporte público? O Sindicato das Empresas de Motofrete de São Paulo acha que, se houver estreitamento das pistas, o motoqueiro terá menos espaço para circular entre os carros, o que pode comprometer a segurança. Você vai diminuir a via de rolamento, provocando sim um número de acidentes muito maiores. Imagine você, mais ou menos 60, 80 mil motos em filas indianas na Avenida Paulista. Isso vai ocasionar um trânsito muito maior ainda que já existe. Tem que ser uma via expressa, não você fazer um travamento de uma via tão importante da cidade de São Paulo. No dia 11 de setembro do ano passado, o Ministério Público Estadual abriu inquérito para apurar possíveis irregularidades no sistema cicloviário da cidade, incluindo o trecho da Paulista. O MP cobrou da Prefeitura e da CET laudos com os impactos no trânsito, normas de segurança adotadas e também sinalização na via. Este consultor especialista em transportes diz ser favorável à implantação das ciclovias, mas que hoje falta planejamento. Aqui, ou na Bernardino de Campos, na Domingos de Moraes, na Avenida Jabaquara, a continuidade da ciclovia da Paulista não vai ter segregação física. Isso é totalmente fora das normas de segurança. Eu acho que existe um erro técnico, básico, fundamental associado à segurança, e só esse quesito, só esse aspecto da segurança já é suficiente para repensarmos nesse eixo. Em nota, a CET informa que as 8 faixas de rolamento da via serão mantidas com alguns ajustes e que alguns trechos próximos aos semáforos ganharão grades para a proteção dos ciclistas. 180 milhões de reais. Este é o valor bloqueado até o momento pela Operação Lava Jato, que investiga a lavagem de dinheiro no esquema de corrupção que atuava na Petrobras. A quantia não leva em conta valores recuperados em contas no exterior. Dinheiro de contas e aplicações financeiras de 3 empresas e 16 suspeitos foram bloqueados pela Justiça Federal. Entre os suspeitos estão o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, e o lobista Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano e apontado como operador do PMDB no esquema. Nas contas e investimentos de Duque foram bloqueados 4 milhões de reais. O vice-presidente da construtora Engevix, Gerson de Melo Almada, foi o suspeito com maior valor bloqueado entre os investigados, 37 milhões e meio de reais. Em Brasília, presidente Dilma Rousseff e os 39 ministros se reúnem na residência oficial da Granja do Torto. Dilma justificou as medidas econômicas e pediu empenho aos ministros. No discurso de abertura da primeira reunião ministerial do segundo mandato, Dilma defendeu ajustes fiscais e disse que essas medidas têm caráter corretivo. Os ajustes que estamos fazendo, eles são necessários para manter o rumo, para ampliar as oportunidades, preservando as prioridades sociais e econômicas do governo que iniciamos há 12 anos atrás. A presidente aconselhou seus ministros: reajam aos boatos, travem a batalha da comunicação, levem a posição do governo à opinião pública. Por exemplo, quando for dito
que vamos acabar com as conquistas históricas dos trabalhadores, respondam em alto e bom som. Não é verdade, os direitos trabalhistas são intocáveis. Quando for mencionada a crise da água, lembrem-se que desde o início desta, que é a maior estiagem das últimas décadas, o governo federal apoiou, está apoiando e continuará apoiando de todas as formas, inclusive com vultosos investimentos, com investimentos elevados, às demandas dos governos estaduais. Dilma também falou sobre os escândalos de corrupção na Petrobras. Temos que saber apurar, temos que saber punir. Nós devemos punir as pessoas, não destruir as empresas. E agora vamos ao comentário de política com Josénia Manipinto. Você já ouviu aí, né? Ela disse o seguinte, que as conquistas dos trabalhadores são intocáveis. Pois é, mas nesse discurso de Dilma para os seus 39 ministros, um absurdo, né? Aliás, ela e 39 dá 40, eu não me lembro bem, mas deve ter alguma referência e lendária a isso, né? Bom, mas vamos voltar aqui ao que interessa. Ela mudou as regras para o seguro-desemprego, o abono salário, o auxílio-doença e a pensão por morte do trabalhador. E, no entanto, você ouviu aqui na Gazeta ela acabar de dizer que temos de punir as pessoas e não destruir as empresas. Mas o que é isso? O que é isso? Quer dizer que a prioridade dela é salvar a empresa? Ela foi eleita com o seu voto para dizer que as pessoas têm que ser punidas e as empresas não? As empresas que colaboraram para o enorme propinoduto de 20 bilhões de reais na Petrobras têm que ficar intocáveis, porque sem elas o Brasil para. Para por quê? Não tem empreiteira lá no exterior não, é? Pois é, você está pagando com o sacrifício que ela está anunciando em 2015, ou melhor, 2000 e cinzas, os mesmos 20 bilhões roubados na Petrobras, que é o que o ministro Joaquim Dedos de Tesoura Levi está propondo e ela, pela primeira vez, acertadamente, já que ela nomeou o cara, né, está aprovando e apoiando. Pois bem, é uma boa notícia saber que depois de um mês de volta à clandestinidade, Dilma voltou a falar. Só que ela saiu da clandestinidade, mas ficou no palácio. Ela não procurou o cidadão para pedir desculpa pelos erros que cometeu, porque se as medidas são corretivas, elas servem para corrigir. Corrigir o quê? Os acertos dela no primeiro governo é que não foi. A verdade é que o primeiro governo dela foi tão ruim que vai ser muito difícil fazer um governo ainda pior. Mas eu tenho uma má notícia para você. O mais provável é que seja pior. Aliás, se ela tivesse um pingo de senso político, ela fazia o que Winston Churchill, que nesta semana nós choramos os 50 anos da morte dele, disse aos ingleses para enfrentar os nazistas: eu só tenho a lhes oferecer sangue, suor e lágrimas. Tudo o que a Dilma e o governo dela têm a nos dar é sede, suor e trevas, e o resto é lorota de marketing. Bom, na quinta-feira eu volto. Inter. A seguir, Estado Islâmico diz que executará reféns até amanhã se não houver troca de prisioneiros. E ainda, na Polônia, cerimônias marcaram os 70 anos da libertação do campo de concentração nazista de Auschwitz. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. No Todo Seu de hoje, Esther Rocha vai fuxicar sobre o mundo dos famosos. E ainda a filósofa Márcia Tiburi, do Conversa 2.
e um musical que resgata as raízes da nossa música com meus amigos Sá e Guarabira. Pode vir, estou te esperando. Tudo seu. Hoje, 10h30 da noite. O Estado Islâmico diz que executará reféns até amanhã se não houver troca de prisioneiros. Uma nova mensagem divulgada hoje nas redes sociais ligadas ao grupo radical apresenta uma voz identificada como a do jornalista japonês Kenji Goto, afirmando que ele, o piloto jordaniano Muad al-Kassassiba, ambos reféns dos extremistas, serão mortos em 24 horas, a menos que o governo da Jordânia concorde em trocar reféns. O Estado Islâmico quer a libertação da iraquiana Sajida al-Rishawi, sentenciada à morte na Jordânia por sua participação em um ataque em 2005 em Amman. A voz atribuída a Goto também pede que o governo japonês pressione politicamente a Jordânia a aceitar a troca de reféns. Na Polônia, cerimônias marcaram os 70 anos da libertação do campo de concentração nazista de Auschwitz. O presidente polonês Bronisław Komorowski participou hoje de uma missa que faz parte das comemorações. Muitas pessoas, incluindo o cineasta americano Steven Spielberg, participaram de cerimônias em homenagem às vítimas. Auschwitz funcionou como um campo de concentração nazista entre 1940 e 1945. Cerca de 1,5 milhão de judeus foram mortos no local pelo regime nazista. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Auschwitz é uma das grandes vergonhas da humanidade. Nesta terça-feira, completam-se 70 anos que esse campo de concentração foi libertado pelo exército da União Soviética. Ali foram mortos 1.100.000 pessoas. O campo foi construído na Polônia ocupada pelos alemães. Servia em 1940 para judeus e militantes da oposição polonesa. A imagem de Auschwitz é um horror que corresponde à verdade, mas apenas a uma parte da verdade. Os campos de concentração não serviam apenas para matar judeus. Eles funcionavam também como unidades de produção. Como a população masculina do Terceiro Reich tinha sido recrutada pelo exército, as fábricas precisavam de mão de obra para funcionar. Foram as indústrias alemãs que construíram os campos de concentração. E quem trabalhava neles eram os perseguidos pelo nazismo. Eles trabalhavam como escravos. O nazismo perseguiu judeus e matou mais de 6 milhões deles. Mas o nazismo ainda perseguiu comunistas, socialistas, ciganos e homossexuais. Eram todos internados em condições precárias de comida e de higiene. Vocês conhecem a jovem holandesa chamada Anne Frank, autora de um famosíssimo diário. Ela era judia e não chegou a ser mandada para as câmaras de gás. Antes disso, ela morreu em Auschwitz de tifo. Os alemães mataram judeus dentro e fora dos campos de concentração. Os judeus da Ucrânia eram assassinados com um tiro na nuca, ao lado de valas comuns em que os cadáveres eram atirados. Foram velhos, mulheres e crianças. O Holocausto foi judaico, mas foi também uma operação hedionda de eliminação de prisioneiros de guerra, de dissidentes e de militantes da esquerda. Na entrada de Auschwitz havia a inscrição Arbeit macht frei. O trabalho liberta. Era o humor negro dos canalhas nazistas. Ninguém queria libertar coisa nenhuma. Era a intolerância, a fúria homicida. Estamos diante de um dos maiores horrores da humanidade. É assim que o mundo gira. Boa noite. Nos Estados Unidos, 7 estados declararam emergência por causa da nevasca que atinge o leste do país. Os estados ficam na fronteira com o Canadá e incluem cidades importantes como Nova York e Boston. A tempestade pode afetar até cerca de 60 milhões de pessoas em uma dúzia de estados. Desde as 11 horas da noite de ontem, o trânsito nas ruas da cidade de Nova York foi interditado por determinação do prefeito. O metrô também foi fechado, assim como outros meios de transporte, obrigando só nova-iorquinos a andarem a pé. As aulas também foram suspensas. O Serviço Meteorológico alertou para uma tempestade capaz de causar risco à vida, que poderia despejar até 75 centímetros de neve. Pelo menos 6 voos diretos entre Brasil e Estados Unidos foram cancelados hoje por causa da nevasca. A TAM cancelou 2.
A American Airlines também cancelou 2 partidas entre Nova York e São Paulo. A Delta e a United Airlines também cancelaram um voo cada. A TAM divulgou que os passageiros afetados podem remarcar a viagem para os próximos 20 dias sem qualquer custo. Após a morte do promotor Alberto Nisman, a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, anunciou projeto de lei que dissolverá a Secretaria de Inteligência da Argentina. O anúncio foi feito durante um pronunciamento em cadeia nacional. A lei prevê a substituição da secretaria por uma agência federal de inteligência. Kirchner ainda explicou que a lei vai transferir o sistema de observações judiciais, como escutas telefônicas, para o Ministério Público Fiscal. O anúncio ocorre em meio a suspeitas de que agentes da inteligência argentina estariam envolvidos na morte do promotor Alberto Nisman. Ele foi encontrado morto em sua casa poucos dias depois de ter denunciado a presidente por ter acobertado terroristas iranianos responsáveis por um ataque ocorrido em 1994 contra a Associação Israelita AMIA, que matou 85 pessoas no país. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais às 11h30 da noite, conheça a trajetória do jornalista Goulart de Andrade na série Inspiradores. Assista agora, Todo Seu.